Então, vamos fazer a nossa prece, preparar o nosso ambiente para a lição da noite, preparar os nossos corações e o coração do nosso expositor. Que possamos estar atentos à lição de hoje, que ela possa nos favorecer reflexões positivas, reflexões a respeito da vida, a respeito da nossa conduta, que ela possa fortalecer o nosso espírito para que possamos caminhar sempre em direção à luz, buscando entender a vida, as suas disposições para que nós possamos caminhar com segurança, entender que cada lição é uma lição preciosa para que a gente possa refletir a nossa conduta, que possamos estar sempre amparados por Jesus, pelos espíritos amigos que participam conosco deste Evangelho. Que a lição nos fortaleça ainda mais, nos preparando para uma semana de muito trabalho e de muita disposição e fraternidade. Pedimos também o amparo para que o nosso expositor da noite, o nosso amigo Rogério, seja feliz na sua explanação. E que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que alegria estar novamente aqui, nessa atividade agora, né, do outro lado, não só apresentando ou fazendo a prece, mas a oportunidade de fazer a exposição desse texto que recebemos hoje, sob nossa responsabilidade. Eu já vou adiantando, eu vou dar um spoiler para vocês, porque é extraordinário a profundidade do ensinamento de Emmanuel, que nós vamos ver agora e refletir um pouquinho. Ele retirou esta passagem, essa frase, e cunhou esse texto, que nós vamos fazer uma breve reflexão aqui, lá da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6:16, conforme a gente encontra aqui no texto. Eu vou compartilhar, viu, César? Eu vou compartilhar a tela aqui, para que os amigos que possam acompanhar também. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Perfeito. Perfeito. Então, o tema: iluminemos o santuário. Certamente já fazemos uma ideia do que Emmanuel vai abordar aqui nesse texto. Que santuário? A nossa intimidade. Nós, como espíritos que somos, a nossa essência, o que se passa em nossa essência espiritual. Iluminemos, então, né? Vamos deixar a luz entrar em nós e vamos entender a linguagem figurada que Emmanuel utilizou aqui. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. É uma passagem lá, como eu disse, de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. E Emmanuel começa assim: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Olha só, já nesse início, que a lição que Emmanuel já coloca para nós aqui. E isso faz com que a gente já entenda por que existem muitos de nós em relação aos nossos irmãos, todos nós aqui, nessa jornada terrestre, por que existe tanta diferença de posição social, diferença de felicidade, e justamente porque nós dependemos do esforço individual. É o esforço individual de cada um de nós que necessariamente, ou seja, é necessário que assim ocorra essa diferenciação entre as criaturas. Porque nós observamos, então, conforme o Evangelho nos ensina de Jesus, que aqueles irmãos que estão numa situação maior de infelicidade do que a nossa, e essa situação é um motivo para que a gente olhe para a outra criatura, para que a gente tenha empatia com o outro
diante do que ele está passando, e isso nos dá a oportunidade de sermos úteis, de praticar a caridade, de auxiliar o outro irmão, exercitar o sentimento de amor que somos convidados pelo Evangelho de Jesus, pelo nosso Mestre, de irradiar esse sentimento ao nosso próximo. Então, essa diferenciação, ela é necessária. Ela é necessária e ela é consequência da vontade de cada um também. Mas a distribuição das oportunidades divinas, é sempre a mesma para todos. Nós não podemos ter dúvidas em relação a isso. Alguns estão numa situação melhor, outras numa situação pior. Não é porque o pai gosta mais de um e não gosta do outro. Não é porque Deus auxilia mais uns em detrimento de outros. Não. A justiça do pai é para todos. A distribuição dessas oportunidades, das oportunidades que recebemos de nos tornar pessoas melhores, essas são as oportunidades, elas são iguais e para todos nós. Mas a diferenciação está na vontade de cada um de nós, no esforço individual, conforme é o início do texto aqui de Emmanuel. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Nós temos que ter isso em mente. Se nós nos afastarmos desse princípio, e todos nós somos filhos do Pai, que todos nós recebemos as mesmas oportunidades e que somos diferentes, e é por isso que estamos em condições diferentes nesse mundo, nessa trajetória evolutiva que nos encontramos, se nós não tivermos isso em mente, cimentado em nós, gravados em nós, nós vamos começar a achar que Deus não é justo diante do sofrimento, das dificuldades que nós muitas vezes passamos na nossa jornada. Mas quando nós temos essa certeza absoluta, esse sentimento de que o pai não gosta de mim, não me ampara, prefere o outro, isso não vai passar pela minha cabeça. Porque eu tenho esse conhecimento gravado em mim, que o pai distribui todas as oportunidades igualmente para todos nós. E na sequência, todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, ele chama a atenção a frase de Paulo ali, santuários do Deus vivo. Realmente, nós somos santuários do Pai, do Criador. Vamos lembrar o que nós aprendemos lá atrás? Nós não somos produtos da vontade de Deus? Nós não somos criados pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, supremo amor, supremo poder, suprema inteligência, Deus? Se nós somos frutos da vontade do Pai, de Deus, Deus habita em mim, porque eu sou uma parcela dele. Nós somos uma parcela do Criador, de Deus. Não no sentido fantasioso, não é esse o objetivo nosso aqui, mas para nós entendermos a nossa preciosidade. Nós somos preciosos para Deus. Nós temos muito valor para o nosso Pai. E Ele habita em nós. Mas qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é irradiar esse Deus que habita em nós para o nosso próximo. Essa é a nossa dificuldade, o nosso desafio. Então, quando nós vamos nos iluminando ou nos tornando pessoas melhores, quando nós vamos colocando em prática as leis do Criador, por meio dos ensinamentos de Jesus, nós vamos irradiando Deus para o nosso próximo, porque Deus vive em nós. Esse é o nosso objetivo.
Esse é o nosso grande desafio. Por isso, as existências sucessivas, uma atrás da outra, nos trazendo de volta a essa escola extraordinária que é a reencarnação. Apesar disso, olha lá, vamos então agora entrar no que realmente, na maneira como nós nos encontramos e nos portamos atualmente. Apesar disso, de sermos o santuário do Pai, de refletirmos Deus em nós, nós ainda não estamos conseguindo refletir Deus em nós. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, acreditando-se, deserdadas da fé. Inúmeras pessoas. Apesar de sermos filhos de Deus, apesar de sabermos que Deus habita em nós, que nós somos luz, apesar de tudo isso, muitas pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé, porque nós nos afastamos, nós nos fechamos, nós, ao invés de trabalharmos para iluminar o nosso santuário íntimo, infelizmente, pela nossa ignorância, nós trabalhamos para obscurecer esse santuário. Ao invés da luz, buscamos a escuridão, diante dos erros que nós cometemos, diante dos sentimentos que nós não estamos lapidando e melhorando. Por isso que, apesar de sermos esse santuário de luz, muitos se declaram afastadas da luz, deserdadas da fé. Sim, deserdadas da fé, porque dessa maneira não conseguem se conectar com o Criador, com a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, diante das inclinações que estão contrárias aos ensinamentos de Jesus. Enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Interessante porque aqui ele fala de uma fase da nossa vida. Normalmente, a fase da juventude, do jovem adulto, é essa fase em que nós estamos com toda a saúde que o corpo é possível de ter. Né? Isso não sendo regra absoluta, lógico, mas é uma fase normal que todos nós passamos e a maioria dotada de grande saúde nessa fase, de tesouros das possibilidades humanas, com toda a vontade de buscar os tesouros que o mundo material me proporciona, a felicidade que o mundo material me proporciona. Então, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu tenho força de vontade, mas eu estou buscando as felicidades que esse mundo proporciona. E fazem anedotário leve e irônico, ou seja, contando piada em relação àqueles que nessa fase da saúde, da disposição, estão em busca de outros tesouros valiosos para a nossa vida futura. Fazem anedotário, contam piada. Por enquanto, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ir atrás da felicidade. A felicidade de participar de festas, a felicidade de conquistar coisas materiais, de prêmios e assim por diante. Eu tenho que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Nós não ouvimos isso muitas vezes? E tiramos sarro, contando piadas, anedota, daqueles outros que estão em busca de outros valores morais, valores espirituais. Tiramos sarro. Ao apagar das luzes terrestres, olha que termo extraordinário. O que ele está falando aqui? Quando nós passamos da fase da juventude e vamos para a fase da saúde, da força, da disposição, e vamos para outra fase da nossa jornada.
ao apagar das luzes, quando as dificuldades físicas se apresentam a nós, quando a doença normalmente se faz presente também, quando nós, então, vamos sentindo a força do tempo, as dificuldades, limitações que o nosso corpo físico já vai sofrendo. Então, ele usa esse termo, ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitado à movimentação no campo da fantasia. Quer dizer, o que é esse inabilitado à movimentação no campo da fantasia? Ou seja, fazer o que nós fazíamos antes, quando tínhamos saúde e disposição, em busca dos tesouros desse mundo, que são ilusões, são fantasias. Então, nessa fase da vida, nós estamos inabilitados. Ou seja, nós não temos mais condições de agir como nós agíamos lá atrás, né? De ir atrás das fantasias que a gente perseguia. Aí, o que acontece nessa fase? Para essas criaturas que levaram a vida dessa maneira. Olha o que ele põe aqui na sequência. Revoltam-se com a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. Sim, por quê? Passou toda a juventude, ficou atrás de quimeras, de fantasias, de satisfações passageiras, de tesouros que se corroíam, que não se perduravam. E na outra fase, o que acontece? Aí vem as dificuldades naturais da nossa vida, do nosso corpo, e entramos em desespero. E nos revoltamos contra Deus, achando que Deus que é culpado dessa nossa postura, dessa nossa invigilância. Revoltamos contra Deus. São companheiros invigilantes, olha o termo lá, que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Olha o que ele está falando aqui. Nós ocupamos o nosso santuário com material inadequado, ou seja, nós buscamos satisfações, fantasias, felicidade em coisas que não trouxeram para a nossa intimidade equilíbrio, paz, resignação, sabedoria. Não. Exatamente isso que Emmanuel fala aqui, ó. São companheiros invigilantes, ou seja, não tomaram cuidado, não prestaram atenção na vida, que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, os valores que foram nutridos, né? E aí nos revoltamos contra Deus. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, que é aquela conduta nossa, que já falamos aqui, transformaram esperanças em ambições criminosas. Transformaram esperanças em ambições criminosas. Expressões de confiança em fanatismo cego. Aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. É natural que, diante da fase da saúde, da juventude, a gente se esforce, a gente tem esperança, a gente projeta realizações para o futuro. É natural. E que a gente busque também é natural, desde que essa busca seja equilibrada, que ela não entre no fanatismo, que ela não transforme essa esperança de estar numa posição melhor na vida, ser formado na faculdade, ocupar um cargo bom, que me dê um bom retorno financeiro, um bom status e assim por diante, não tem problema nenhum. É uma esperança que nós nutrimos. O problema é quando eu coloco só isso como objetivo na minha vida e trabalho para aquela conquista de maneira desesperada, passando por cima dos outros, não dando atenção para o sofrimento alheio, não dando atenção para aqueles que estão ao meu lado, pensando somente em mim. Então, aquilo que é esperança se torna uma ambição criminosa. Aquele sentimento de confiança, de conquistar, passa a ser um fanatismo cego.
e as aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde, interessante esse termo, né? Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor. Debalde significa inutilmente, em vão, porque eu estou fechado. Eu estou fechado buscando aquelas riquezas que eu acho que são importantes para mim. Eu não penso na vida futura, eu não penso no depois, eu não penso na realização espiritual, eu não penso na necessidade de me tornar uma pessoa melhor, de modificar os meus valores para o bem. Então, é inútil, nessa fase de mente cristalizada, ouvir a palavra delicada e pura do Senhor, que nos chama ao despertar. No santuário interno, consciência, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar, justamente o que nós falamos. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, ou seja, entre a consciência que nos chama a atenção, mas a gente abafa a consciência, porque eu coloco em primeiro lugar os meus interesses, então a minha consciência fica abafada. É uma voz bem lá no fundo que eu quase não ouço. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, os conselhos que recebemos dos nossos protetores, erguem-se fronteiras, quer dizer, nós nos afastamos. Fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra, olha só, não deixamos de ser filhos de Deus, porque decidimos ir para um caminho diferente do que ele planejou para a gente. Somos filhos de Deus, mas equivocados. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra, de rico ideais humanos e realizações transitórias, você vê que ele coloca ideais humanos, realizações transitórias, o que a gente não carrega conosco, o que não nos transforma, mas que é volúvel, que passa. A felicidade da conquista de um imóvel, da conquista de um emprego, da conquista de algo material, da conquista de um cargo, de um status, de uma posição, dali a pouco passa. Passa tudo, é transitório. De rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. Mendigos de luz e paz, porque o nosso transtorno ficará tão evidente, a nossa revolta ficará evidente, porque os caminhos e os valores que nós percorremos não estavam de acordo com o que foi preparado pelo Pai, na condição de filho dele que somos, nós insistimos em não seguir pelo caminho que ele nos mostra e nos mostrou, nós passamos a mendigar luz, a mendigar apoio, filhos de Deus mendigando aquilo que por direito é nosso. Por quê? Porque nós não nos preparamos para isso. Nós ficamos indiferentes a tudo que Deus nos deu. Nós nos distanciamos do que estava pronto para nós. A gente só tinha que percorrer por esse caminho, abrir os olhos, ouvir os bons conselhos e seguir pelo caminho que Jesus nos ensinou. Mas teimosos que fomos, nessa fase, nós mendigamos pela ajuda do Pai, ajuda do outro, ajuda de Deus. E esse final, essa frase final aqui é extraordinária. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo,
mas porque a surdez prossegue sempre. Olha, nós nos colocamos surdos para os ensinos do alto, mas o Pai insiste, ele insiste conosco, sempre insiste, continua nos orientando, amando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. Olha esse ensinamento. Aí o sujeito que sempre levou a sua vida assim de qualquer maneira, em busca da felicidade do mundo, nunca se preocupou em angariar os bons valores na sua jornada, aí chega uma fase da vida em que ele é chacoalhado. São as bombas, de maneira figurada, as bombas que são jogadas a nós, que são produzidas para que a gente faça o quê? Para que a gente desperte, porque diante da cristalização dos erros e da nossa ignorância, se não tivermos algo que nos chacoalhe, se não tivermos algo que nos chama muito a atenção, nós não despertamos. Por isso que muitos de nós precisamos passar por situações muito difíceis em nossa vida. Muito difíceis. Para que tenhamos esse despertar. Para que possamos iluminar o nosso santuário. Ir limpando dessas nódias, dessas trevas, dessa escuridão que nós nutrimos durante muito tempo em nossa vida. Então chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada, obscura, à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a lá. Essas bombas, essas dificuldades, esses desafios que são necessários para nós, nos trazem lições, elas nos reintegram, elas fazem com que a gente volte de novo a nos enxergar como filhos de Deus, a seguir o caminho em busca dos verdadeiros valores, aqueles que não serão tirados de nós, que seguirão conosco durante toda a nossa jornada, reintegrando-a no santuário de si mesma, para o reencontro sublime com a divindade. É extraordinário essa última frase, porque essa é a nossa realidade. Essa é a nossa jornada. Sairmos da ignorância, sairmos da escuridão, sairmos das trevas que nós criamos, que nós buscamos diante da nossa ignorância, das imperfeições que nutrimos, das fantasias que estamos buscando, e assim ir lapidando através dessas bombas que nos chacoalham, chamam a atenção para a nossa postura errada e nos coloca novamente no caminho correto. Olha só, a nossa história está aqui. Para o reencontro sublime com a divindade, com o Pai, com o Criador. Aí o nosso santuário interior estará iluminado, estará limpo. E nós, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos gestos, nós estaremos refletindo o Deus que habita em mim. Que coisa extraordinária, meus amigos. Extraordinário ensinamento. Então, chegamos ao fim. 31 minutos aí de exposição. Agradeço muito a paciência de todos. A paciência é uma virtude também que a gente precisa exercitar, e nós temos a oportunidade aqui de fazer esse exercício estando juntos, né? Que a gente possa refletir sobre esses valores em nossa vida, em nossa jornada. Será que eu não estou escurecendo o meu santuário? Será que eu não estou nutrindo ou armazenando muito lixo em minha intimidade? Vamos buscar limpar a nossa intimidade, o nosso santuário.
Agradeço muito a oportunidade. Então, agora, vamos, então, fazer essa irradiação, a vibração agora, essa prece direcionada, onde todos nós nos unimos em pensamento, com boa vontade e desejo sincero de levar um bom sentimento àqueles que nós vamos irradiar nesse momento. Então, eu convido todos agora a fechar os olhos, a buscarmos a concentração, sabendo que estamos juntos, irmanados, auxiliados pela equipe espiritual que ampara e que dirige esse trabalho realizado nesta noite. E assim rogamos a Deus que envie nossos sentimentos de saúde, de recuperação, de equilíbrio aos nossos irmãos que ainda estão tendo uma postura, um comportamento equivocado, ainda nutrindo sentimentos de ignorância, principalmente a esses irmãos que se encontram desviados do caminho que nosso Mestre Jesus ensina, vem ensinando a todo tempo. E assim rogamos, Senhor, que esse sentimento possa envolver todos aqueles dotados de poder, de autoridade, que têm grande responsabilidade diante das decisões que tomam, diante da postura que têm. Envolva, Senhor, esses irmãos para que encontrem o equilíbrio, para que possam olhar mais para os seus comandados, os seus subordinados, com carinho, com amor, com respeito. Abençoe, Senhor, as famílias, onde irmãos enfermos de todas as situações, enfermos do corpo, enfermos da mente, se encontram. Abençoe esses irmãos envolvendo com carinho, com amor, com saúde e equilíbrio, para que tenham forças para suportarem os desafios da jornada, que eles possam ser orientados que a dor e o sofrimento, que a situação difícil passarão, que essa condição é passageira, e que tudo isso tem uma causa, tem um motivo. Não é à toa que nós passamos por momentos difíceis. Que nós possamos, Mestre Jesus, sempre lembrar dos vossos ensinamentos. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe os irmãos que se encontram em hospitais, encarcerados, que todos eles também possam ser envolvidos pela luz, pelos bons sentimentos, para que todos tenham condições de refletir sobre a sua vida, a sua jornada, encontrar aqueles pontos de ignorância, de desequilíbrio, e melhorar a conduta, os pensamentos e a postura. Abençoe, Senhor, a todos, abençoe a nossa família, abençoe a cada um de nós que estamos envolvidos neste trabalho, para que as lições da noite permaneçam em nossa mente, gravadas em nossa memória espiritual, e que assim possamos colocá-las em prática em nossa vida, em nossa jornada, a todo momento. Sempre que estivermos nos relacionando com o outro, que tenhamos sempre uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, que tenhamos condições de auxiliar aqueles irmãos que estão em necessidade, que possamos olhar para nós também, nos afastar dos maus pensamentos, olhar sempre para as coisas boas que estão à nossa disposição, e assim nutrirmos forças para enfrentar os desafios da nossa jornada. E agradecemos, Senhor, a oportunidade que recebemos de estarmos aqui nessa vida, na família que nos encontramos, no ambiente que trabalhamos e junto dos amigos que estudam neste momento. Abençoe a todos, mestre amigo. Assim seja.